Eles não se preocupam em mentir. Eles são desonestos porque são maquiavélicos. Eles vão mentir para acentuar suas próprias características positivas, o que é uma forma de narcisismo. E eles não se sentem mal em te enganar. Isso é psicopatia. Você acaba inevitavelmente com alguém infiel, que rouba seu dinheiro, te leva à falência, fala mal de você e não se importa se você se machucar. Eles são muito sedutores, pois seu trabalho não é se apaixonar, mas fazer você se apaixonar. Tem grande experiência em identificar seus desejos amorosos. Eles dizem, nos apaixonamos intensamente juntos. Não, não. Você se apaixonou de verdade. Ele fingiu que estava se apaixonando de verdade. Sabe o que ele está olhando? Suponha que tenha um encontro de 8 horas. O que ele está percebendo para pensar? Aham, é ela. A única coisa pior do que um narcisista ou um psicopata é algo chamado tríade sombria. E você diz, como cientista comportamental, que uma em cada 14 pessoas tem uma pontuação muito alta nisso, o que significa que a maioria das mulheres assistindo agora já conheceu um, namorou um ou está namorando um neste momento. E como eles são mestres em charme, sedução e em nos atrair, quais são as 5 características que você diz que precisamos identificar cedo, antes de nos apaixonarmos por eles e ser tarde demais? A tríade sombria é muito comum, presente em 7% da população. Eles se destacam em 3 traços de personalidade. O primeiro é o narcisismo. Tudo gira em torno de mim. A segunda é o maquiavelismo. Estou disposto a te machucar para conseguir o que quero. E a terceira é a psicopatia ou traços psicopáticos, ou seja, baixa empatia e nenhum remorso. Mas isso não significa que eles sejam assassinos com machado. Isso só significa que eles estão acima da média da população nas 3 características. E quando as pessoas estão acima da média da população nas 3, elas se tornam perigosas, de modo geral, para o resto de nós. E em grande parte porque elas não querem mudar. Pessoa narcisista e maquiavélica com traços psicopáticos não quer mudar. O objetivo é conseguir o que deseja para seus interesses, fazendo o que for preciso. E eu não vou sentir nenhum remorso quando te machucar e nenhuma empatia quando você estiver sofrendo. É tipo o primeiro marido de todo mundo, certo? Não todo mundo, mas você entende que muitas mulheres conseguem se identificar com isso porque eles são incrivelmente atraentes para muitas mulheres, porque fazem você se sentir adorada. Aqui está o interessante. Um homem normal, ao se apaixonar, quer te conhecer. Mas as pessoas da tríade sombria fazem isso porque querem algo seu, seja te usar fisicamente ou economicamente. Eles podem querer um certo senso de estabilidade. Eles podem estar procurando algo que você tem e que eles precisam em determinado momento. Mas você acaba inevitavelmente com alguém que é infiel. Eles sempre são infiéis. Você vai acabar com alguém que vai roubar seu dinheiro e pode até te levar à falência. Você vai encontrar alguém que, no final das contas, vai falar mal de você e não vai se sentir mal quando você realmente se machucar. E o fato de eles serem incrivelmente sedutores é porque o trabalho deles não é se apaixonar, é fazer você se apaixonar. Muito disso vem do trabalho do psicólogo Scott Barry Kaufman, professor na Colômbia, que pesquisou bastante esse tema. Certo, tem muita coisa aí. Podemos falar de uma coisa de cada vez? Meu Deus, ok. Então, eu adoraria passar por cada um desses sinais, porque entender não só quando você vê, mas o que isso significa e como responder, eu acho que é assim que uma mulher pode usar esse conhecimento para evitar que isso aconteça com ela mesma. Você disse que há 5 principais características da tríade sombria. A primeira é serem muito confiantes e extrovertidos. Sim, eles procuram mulheres com uma característica chamada hemofilia nas ciências comportamentais. Não é com H, nem um distúrbio sanguíneo. Hemofilia ou hemofilia é se apaixonar muito rapidamente. O processo do apaixonar-se começa com os hormônios sexuais, estrogênio e testosterona. E quando estão envolvidos, é por causa da atração. Coisa normal, coisa normal. Isso acontece, sabe, desde mais ou menos os 6 anos de idade até a morte. E logo depois disso, há uma cascata neuroquímica que começa a acontecer, especialmente com a norepinefrina e a dopamina, que te dão uma sensação de antecipação e uma sensação de euforia. Por exemplo, ela acabou de me mandar mensagem. Você recebe mensagens o dia todo. Por que se importa? Porque quer que alguém sinta essa antecipação. Depois vem o vínculo com a outra pessoa, com uma queda realmente muito acentuada na serotonina. Tem a mesma assinatura química da depressão clínica. A depressão clínica envolve muita ruminação de tristeza. Sou tão burro, não acredito que fiz isso. Você fica ruminando sobre a outra pessoa, e isso faz com que você faça todo tipo de coisa idiota quando está criando um vínculo com a outra pessoa, como mandar 1000 mensagens de texto e se humilhar.
E por último, mas não menos importante, você está procurando por esse neuropeptídeo chamado ocitocina, que te conecta a outra pessoa como se fosse da sua família, certo? 2, 3, 4, 2, 3, 4. Mulheres que não sofrem disso, que são caracterizadas por hemofilia, passam por isso rapidíssimo. Então elas se apaixonam em tipo um dia. Certo. E então os indivíduos da tríade sombria conhecem elas porque têm muita experiência. Com mulheres que se apaixonam muito rápido, eles também simulam passar pela cascata neuroquímica em alta velocidade. Então é tipo, nos conhecemos ontem, hoje já estamos indo para a capelinha de casamento em Vegas. E assim eles podem fingir que também são hemofílicos, com mulheres realmente hemofílicas. E aí elas ficam tipo, não sei, ele realmente me entende. E nós nos apaixonamos tão intensamente juntos. Não, 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 você se apaixonou de verdade. Ele fingiu que estava se apaixonando. Você sabe o que ele observa? Suponha que tenham um encontro de 8 horas. Sim. O que ele percebe? Ele pensa, ahá, é ela. Ela está agindo super comprometida, muito cedo. Super comprometida, muito cedo. Tipo, declarações de amor muito, muito cedo. Contato sexual com intimidade de verdade muito cedo, porque ela se sente ligada a ele, porque ela se apega muito rápido a ele, e ele fica tipo, ok, ok, começou o jogo, encontrei minha próxima vítima. Encontrei a próxima vítima. Mulheres acabam sendo vítimas de homens que fingem ser hemofílicos e acompanham elas na cadeia neuroquímica ou apenas simulam isso. Quando você termina isso, cara, é muito difícil emocionalmente sair. E então você fica preso a um tríade sombria. E é aí que a coisa realmente fica feia, porque sempre fica feia. Ok, então eles usam o ato de se apaixonar meio que como uma armadilha. Eles sabem como escolher a vítima deles. Então você fala sobre usar. Você realmente disse que eles acabam te usando. As mulheres serão usadas de diferentes formas. A forma mais óbvia é que os homens as usam sexualmente. Sabe, os homens geralmente querem gratificação sexual muito antes do que as mulheres. E isso é simplesmente um fato. É como a gente não quer que isso seja verdade sobre nós mesmos. Eu não quero ter 75 filhos, quero dizer, mas a verdade é que somos meio programados com um cérebro do período Pleistoceno. É por isso que as mulheres querem profundamente ser adoradas e os homens querem profundamente ser admirados. É isso. As mulheres querem ouvir: querida, eu lutaria com um tigre só por você, com minhas próprias mãos. Certo? Isso mostra compromisso. Os homens querem ouvir: essa é a maior gazela já trazida para a caverna. Vai alimentar nossa família por semanas. Então, o ponto disso é que os homens usam isso. Eles usam essa necessidade de compromisso percebido, essa necessidade de serem adorados. Eles usam isso para se aproveitar sexualmente de uma mulher e depois, frequentemente, nos relacionamentos da tríade sombria, também a exploram economicamente. Eles drenam as contas bancárias das mulheres, exploram sexualmente e ainda são muito infiéis, pois costumam se envolver com outras pessoas ao mesmo tempo. Ah, esse adorada realmente me pegou. É, tipo, Porque você está certa. Tipo, toda mulher quer se sentir adorada. homens são fáceis de manipular se você os admira. Se você realmente os admira, é tipo, uau, você é incrível. E tudo isso, eles podem ser facilmente manipulados. É por isso que caras mais velhos caem por mulheres mais jovens que realmente os admiram. Homens vão deixar suas esposas com quem estão há décadas. Isso ocorre na minha profissão porque uma jovem estudante de pós-graduação pode dizer: você é tão inteligente, sua pesquisa é brilhante. Não acredito que sua esposa não valorize esse trabalho brilhante que você faz. Os homens vão pensar: é só isso que quero ouvir. Eu ouvi uma história sobre Jim Carrey e ele era casado com uma mulher. Ela era deslumbrante e ele estava falando sobre o divórcio deles e alguém perguntou por que eles se divorciaram. E ele disse: olha, eu vou trabalhar e o dia todo, todos os dias no set, eu sou tratado como um rei. Certo? Chego em casa e minha esposa pede para eu levar o lixo. É. Ou ela se irrita porque esqueci isso, ou algo assim. E olha, Não acho que isso seja certo. Como mulher, você deve poder pedir algo ao marido sem sempre se submeter, pois isso é perigoso. Mas eu consigo entender como isso pode realmente distorcer a sua identidade. E se você é uma narcisista e realmente acredita que é o centro de tudo, então é claro que vai andar por aí achando que todo mundo te deve alguma coisa e que você merece. e quando os casamentos começam a esfriar, o que eles têm em comum é que a esposa começa a deixar de admirar o marido e o marido começa a deixar de adorar a esposa. E isso é um ciclo. Então, quanto menos você a adora, menos ela vai te admirar. Quanto menos ela te admira, menos você a adora. E assim vai, cada vez pior. E alguém da tríade sombria sabe como simular adoração. Ele sabe como fazer você se sentir especial, mas não sente o mesmo. Do outro lado, há mulheres da tríade sombria que fingem admiração com habilidade. Ah, né?
Elas vão fingir admirar homens, homens poderosos. Elas pensam, eu quero usar esse cara, quero usar o dinheiro dele, quero usar a posição dele, quero que ele me ajude a subir na vida e por aí vai. Então funciona ao contrário também. Certo, tudo bem. Agora vamos realmente para o número 2. Já voltamos com Arthur Brooks, mas rapidinho, se você já tirou algum valor de um episódio do Women of Impact, por favor, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. É assim que o YouTube sabe que você realmente valoriza este canal, que o conteúdo importa. E isso me ajuda a continuar construindo essa comunidade poderosa de mulheres que já cansaram de se contentar com pouco. Então, mulheres, por favor, vão lá e apertem o botão de inscrever-se para mostrar o carinho. Agora, de volta ao episódio. Certo. Agora vamos para o número 2, preferência por relacionamentos de curto prazo. Como você mencionou antes, eles traem o tempo todo. Eles são quase incapazes de não trair. Eles são realmente assim? É realmente uma compulsão e eles não sentem nenhuma culpa em relação a isso, eu imagino. Sim, bem, é porque eles não têm remorso. Isso é uma característica. Uma característica psicopata é a falta de remorso, falta de empatia. E uma das coisas que te impede é que você não quer machucar a pessoa que você mais ama, certo? Quero dizer, isso é o que significa ser alguém moralmente impecável. Mas além disso, eu não a machucaria. Um motivo para não machucá-la é que isso me machucaria. Pessoas com a tríade sombria não entendem isso. Se puderem se safar, fazem. Você tem a pessoa moral que pensa, isso não me faz bem, não faria isso com meu parceiro, amo essa pessoa, isso a machucaria. Você tem a pessoa da tríade sombria totalmente do outro lado que pensa, eu só vou conseguir o que quero, sem remorso, sem me importar. E quanto à pessoa que quer trair, mas só está preocupada em ser pega? Essa é uma pessoa que está realmente pensando em autopreservação. Então, não é uma questão de culpa. É uma questão de consequências. Muitas pessoas só não cometem crimes por causa da polícia. Algumas pessoas também agem assim nos relacionamentos. Dizem que ficariam com todo mundo, mas temem que a esposa descubra e as mate. Ok. Não é ótimo. Melhor que nada, mas não é bom. Assisti a série documental do Diddy, feita pelo 50 Cent Fantástica. É boa? É muito boa. Fiz toda a série sobre o Diddy no meu canal, cobrindo o caso judicial e tudo mais. Estou bem por dentro. E nessa série documental, eles falam sobre como o Diddy fazia negócios com alguém e era quase garantido que ele acabaria dando em cima das esposas, namoradas ou mães dos filhos deles. Quase como se quisesse mostrar, eu consigo elas, estou acima de você. Isso é muito típico da tríade sombria. Isso é muito típico da tríade sombria. E, aliás, alguém que se comporta de uma forma específica para subjugar pessoas, machucar pessoas, usar pessoas repetidas vezes, seria chocante se essa pessoa não fosse da tríade sombria. Muitas pessoas da tríade sombria são bem-sucedidas e se saem muito bem. Se você faz parte da tríade sombria nos relacionamentos, provavelmente também será assim nos negócios. Se você for muito inteligente, agora se for realmente burro, vai cometer crimes, ser pego e passar a vida na cadeia. Se você fizer parte da tríade sombria e for burro, mas se for inteligente, uau, quem sabe? Talvez até consiga ser eleito para um cargo importante. Eles são realmente talentosos. Eles são muito, muito esforçados. Mas, rapaz, eles realmente funcionam de um jeito diferente do resto de nós, não é? Então, na verdade, falando sobre isso, eu meio que trouxe esse assunto a partir de uma preferência por relacionamentos de curto prazo. Começamos a falar sobre traição. Mas seria uma característica típica eles trapacearem em outras áreas da vida deles? Sim, sim, sim. Qualquer pessoa que faz algo em benefício próprio porque pode, mesmo que isso te machuque, e tende a não sentir remorso por isso, faz parte da tríade sombria. Então, vamos supor que você está em um encontro com um cara. Você pode começar a observar se ele faz isso ou não. Sim, com certeza. Você pode, aliás, checar se ele se diverte na internet trollando e machucando pessoas. Há bons artigos sobre isso na literatura de ciências comportamentais. E tem um artigo realmente interessante, um artigo de psicologia chamado Trolls Just Want to Have Fun. E acontece que as pessoas que praticam trolling, e isso foi escrito numa época em que as pessoas passavam muito tempo em fóruns de discussão, quando faziam trolling anonimamente nesses fóruns, isso é uma característica real da tríade sombria. Então, uma das coisas é, você é muito ativo nas redes sociais? Você gosta de provocar brigas e se divertir com isso? E se o cara disser que sim, não namore. Eu conheço alguns desses. Ah, com certeza. Eles gostam mesmo de ver as pessoas sofrerem. Agora, isso, na verdade, acredite ou não, é o que vários psicólogos, incluindo Jordan Peterson, chamam de tétrade sombria. Ou seja, há uma quarta característica que é o sadismo. Normalmente não uso isso porque não me importo com o motivo deles. Se há narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, o que já é ruim o suficiente. E o sadismo é exatamente isso. Sadismo é ter prazer com seu sofrimento. Ou seja, faço você sofrer por interesse próprio, sem remorso, e ainda aprecio isso. E é isso que são os trolls na internet. São pessoas da tríade sombria com toque sádico.
Isso não é nada bom. Isso não está correto. O problema da nossa cultura online é ser um parque de diversões para pessoas da tríade sombria. É um parque de diversões para pessoas da tríade sombria, ideal para isso. Uma das melhores formas de afastar pessoas da tríade sombria é não interagir nas redes sociais. Tudo bem. Na busca por relacionamentos de curto prazo, eles sabem o que dizer, como te atrair e do que você gosta e o que você quer ouvir. Mas como eles sabem disso? O que nós, mulheres, revelamos aos tipos da tríade sombria que eles usam como munição? Isso se refere à linguagem da adoração. Eu te adoro. Eu te adoro. Você é tão linda. Nunca conheci ninguém como você. Você é a pessoa mais interessante que já conheci. Você me entende em um nível profundo. Quer dizer, sinto que estive procurando por você a minha vida inteira. Nós queremos ser amados. No fundo, queremos ser amados e eles sabem disso. Em várias áreas é possível encontrar isso. Eles observam, estudam e são astutos. Eles são ótimos estudantes do comportamento humano, e quando eles sabem, começam a usar isso. E, aliás, muita gente ouvindo deve pensar, e o que acontece se houver um na família? E isso é uma situação bem mais complicada, né? Essa é difícil. Hoje em dia, muita gente acusa os próprios pais de serem da tríade sombria. E muito desse movimento de cortar contato é sobre isso. E muito disso é superdiagnóstico. Então temos que ter cuidado. Quero dizer, esse é um diagnóstico forte, é assim que funciona. Só porque alguém tem sua própria vida e não quer as mesmas coisas que você, não significa que essa pessoa faz parte da tríade sombria. Certo, então temos o número 3, extremamente atraente. O que você quer dizer com isso? É que as pessoas são atraídas por elas? Então, os homens em particular são muito bons em se fazerem parecer muito atraentes, fazendo aquilo que vai agradar no início de um relacionamento. Então, quando você não tem informação, quando uma mulher não tem informação sobre um homem, ela precisa se basear apenas nos sinais óbvios. E às vezes vão ser apenas características ligadas a recursos. Então, homens jovens, antes de conseguirem ganhar muito dinheiro, um dos sinais que as mulheres vão procurar é a capacidade de obter recursos, que é a força física. Por isso eles serão super musculosos e vão se destacar. Se forem mais velhos, vão exibir muitos recursos econômicos. Carro de luxo, carro caro, coisas muito boas. Sabe, um relógio caro, seja lá o que for, e vão ostentar esses sinais de recursos. Eles descobrem que homens buscam sinais de fertilidade nos primeiros 5 segundos no mercado amoroso. As mulheres buscam sinais de recursos, como mostra David Buss em Desejo Evolutivo. Nos primeiros 5 segundos. Nos primeiros 5 segundos. E seu cérebro é seu cérebro. E os homens, coitados, seus negócios estão falindo, indo à falência. Eles ainda vão tentar parecer que têm mais recursos do que realmente têm, porque as pessoas te respeitam mais, as pessoas te dão mais atenção. Então, o que acontece é que os homens vão saber, porque eles querem relacionamentos de curto prazo e querem um amor relâmpago, que eles vão procurar esses sinais ligados a relações de curto prazo. É assim que eles se tornam atraentes e sabem como fazer. Enquanto isso, caras que estão procurando um relacionamento de verdade, que estão dispostos a assumir um compromisso real, não vão fazer isso porque não querem apressar as coisas. Se você não me ama como sou, não quero isso de jeito nenhum. Esses aplicativos agora parecem ser uma ótima forma para pessoas com a tríade sombria fazerem compras. É, exatamente isso. É perfeito. É como roubar doce de criança, porque eu sei como atrair pessoas. Eu sou super atraente. Fiquei realmente bom nisso. Eu quero relacionamentos de curto prazo. Eu quero estar no topo da hierarquia, em um ambiente onde as mulheres não conseguem obter muita informação, porque é só o que está escrito aqui, é perfeito. Por isso você está aqui para ajudar. Essa é a ideia. Exatamente isso. Fico muito feliz em fazer isso. Sim, de verdade. Obrigada. Esse foi o item extremamente atraente. Agora vamos ao número 4. Eles exageram o próprio sucesso, o próprio status e o próprio comprometimento. Eles mentem. Sim, mentem. Exagerar também é mentir. E eles não se preocupam em mentir. Eles são desonestos porque são maquiavélicos. Eles vão mentir para acentuar suas próprias características positivas, o que é uma forma de narcisismo. E eles não se sentem mal por isso. Eles não se sentem mal em te enganar. Isso é psicopatia. Esses são traços psicopáticos, pouca empatia e pouco remorso. Eles exageram o tempo todo e cedo ou tarde você descobre. Mas aí já é tarde, pois ele já conseguiu o que queria. Então, mesmo que você comece a perceber os sinais de que talvez eles estejam exagerando, que isso não bate com o que te disseram, você começa a perceber algumas mentiras. Olha, eu odeio dizer isso porque eu já fui uma dessas mulheres, mas você acaba arrumando desculpas, dando justificativas e acaba colocando uma venda nos olhos que não tira por anos e anos e anos. As mulheres tendem a ser mais comprometidas com os relacionamentos do que os homens. E um exemplo disso é que as mulheres normalmente continuam casadas com homens alcoólatras.
Homens se divorciam de mulheres alcoólatras. Ah, interessante. Sim, sim. Os homens pensam, isso faz mal para meus filhos e para mim. Pare de beber ou vou embora. Você não parou, então tchau. As mulheres costumam ficar muito tempo em relações com alcoólatras e até se tornam codependentes, pois tendem a ser muito focadas no compromisso. Aliás, essa é uma bela virtude da feminilidade, permanecer em relacionamentos amorosos. O problema é que, ao conviver com alguém profundamente ferido que fere, você acaba justificando comportamentos patológicos que machucam você, seus filhos e outros. E é realmente difícil ver um motivo forte para continuar ao lado de alguém com a tríade sombria. Ah, então, um homem casado com uma mulher da tríade sombria tende a sair ao notar sinais, enquanto uma mulher casada com um homem da tríade sombria tem mais chances de tentar mudá-lo? Sim, sem dúvida. E claro, não existe um estudo que comprove isso. Não tenho dados sobre isso, mas não tenho a menor dúvida de que seja o caso pelas demais características de homens e mulheres em relacionamentos heterossexuais. Agora temos o número 5, já citado antes, a falta de remorso. Sim. O remorso é interessante porque pessoas comuns sentem muito, assim como o arrependimento, que é normal e extremamente benéfico ao ser humano. Dan Pink escreveu um ótimo livro sobre isso, O Poder do Arrependimento, mostrando como o córtex pré-frontal permite viajar no tempo. Posso voltar no tempo e pensar, não deveria ter feito aquilo. Se não tivesse feito, outra coisa teria acontecido. Retorno ao presente e vejo uma realidade melhor, aprendendo com isso. O arrependimento te ajuda a aprender. Agora, se você se arrepende demais, então vai acabar vivendo em um estado de arrependimento e isso pode levar à depressão. O que você percebe é que pessoas com a tríade sombria são muito ruins em sentir arrependimento. Eles não sabem lidar com o arrependimento. Fazem algo, mesmo machucando alguém, e não sentem remorso. Podem até admitir, não deu certo, fui pego, mas não se sentem mal por isso. E parte do motivo é porque eles não têm essa empatia. Eles não têm essa empatia. E empatia é sentir a dor de outra pessoa. Pessoas da tríade sombria não têm isso. Podem te ver sofrer o dia todo e só dizer, que pena, pelo menos consegui o que queria. Essa é uma característica de pessoas com traços psicopáticos. E se você estiver com alguém que tem tantas feridas e traumas, onde essa pessoa foi ensinada a não mostrar emoções, sabe, tipo, meninos não choram, essas coisas. E por aí vai. Esse homem cresce, vê a mulher chorar, mas não se conecta por causa de feridas da infância, não por fazer parte da tríade sombria. Como diferenciar isso? Pode ser difícil notar a diferença, até para quem aprendeu que deve aguentar firme. Quando acontece algo assim, elas sentem empatia, só não demonstram de maneiras tradicionais. E quando você estiver com um homem que realmente sofreu desse jeito, você vai perceber. E provavelmente vai ser bem empático com ele. A seguir. 30% dos homens têm essa tendência biológica para isso. Isso não significa, se eles têm, que não são aptos para o casamento. Não significa que vão trair, mas é mais difícil para eles. Meninas, vamos falar sinceramente sobre envelhecimento por um momento? Aqui está a verdade. Envelhecer é, na verdade, um presente, porque você tem duas escolhas, certo? Então isso significa que você ainda está aqui, você ainda está crescendo, você ainda segue firme e ainda está se tornando aquela pessoa que você realmente quer ser. Só porque queremos abraçar o envelhecimento, não quer dizer que vamos deixar de cuidar de nós mesmas. Na verdade, é exatamente o oposto. E é por isso que eu amo e uso o OneSkin todos os dias. E não é apenas outra marca de cuidados com a pele com embalagem bonita e promessas vazias. Isso é ciência real. A equipe deles é formada por cientistas da longevidade que desenvolveram o peptídeo OZO1, que realmente ajuda a combater aquelas células zumbis danificadas que literalmente envelhecem sua pele. Então, agora mesmo, você pode conseguir 15% de desconto na OneSkin usando o código LISA em oneskin.co/lisa. São 15% de desconto em oneskin.co/lisa com o cupom LISA. E meninas, depois que vocês comprarem, não esqueçam de contar para eles quem indicou vocês. Quando você está nessa situação e tenta sair, sei que esse é um dos maiores medos de muitas mulheres ao criarem coragem. Você já percebeu que ele não é a pessoa certa e tem más intenções. Quero sair. As consequências que isso pode trazer. Acho que você chama de escalada de custos. Escalada de custos. Pessoas da tríade sombria vão fazer você pagar. Quando você percebe quem faz parte da tríade sombria usa uma técnica chamada DARVO. Isso é um acrônimo. DARVO significa negar, atacar, inverter vítima e agressor. Quem já viveu esse tipo de relacionamento entende do que falo. Negar acontece quando você flagra a pessoa em algo errado.
Se for uma pessoa da tríade sombria, mais cedo ou mais tarde, isso acontece. A menos que você seja um idiota, a menos que você seja a pessoa mais intencionalmente ignorante do mundo, eles vão cometer um deslize. E parte do motivo pelo qual eles vão cometer um deslize é porque eles não sentem nenhum remorso. Por isso, eles não vão esconder tão bem os rastros. Algo vai acontecer. Roubar dinheiro, mentir sobre onde estão, ter um caso, tudo isso. E você vai descobrir. E a primeira coisa que eles sempre fazem, porque são desonestos, é negar. Negam várias vezes. Se você for um participante disposto, pensará, ok, acho que entendi errado. Depois eles atacam. Então, a segunda coisa que uma pessoa da tríade sombria faz é quando você diz, você esvaziou nossa conta bancária e foi contratar prostitutas em Vegas, certo? Olha, eu já ouvi essas histórias, aliás. Eles vão dizer algo como, sabe, é o seguinte, você acha que eu quero fazer isso? Você acha mesmo que eu quero fazer isso? Sabe, estamos juntos e você disse que me ama, mas não vejo isso. Também tenho necessidades e aí eles atacam. Depois viram o jogo e jogam a culpa em você, como se dissesse, isso é culpa sua, você me fez agir assim. É como se você estivesse dizendo que eu sou algum tipo de abusador. Você acha que eu quero te tratar desse jeito? Quero um relacionamento amoroso, mas você sempre me leva a isso. É o que abusadores dizem. Negam, atacam e usam essa linguagem. Quando eles não conseguem mais negar, eles atacam. E então eles invertem o papel de vítima e agressor e dizem, eu sou a vítima aqui, você é quem deveria estar pedindo desculpas pra mim. Não sei quantas mulheres já me contaram que acabam pedindo desculpas ao agressor. É insano. Você pede desculpas pra esse cara e elas dizem, eu não sei como isso aconteceu de novo e de novo e de novo. É Darvo. Essa é uma técnica psicológica muito, muito forte e poderosa que eles têm. E então, quando você finalmente diz, sayonara, cara, tô fora, aí eles vão escalar porque não tem nenhuma conexão emocional com você. Você é só mais um estranho na rua. E você os machucou. E quando você machuca alguém da tríade sombria, eles vão fazer você pagar. Eles vão fazer você pagar. Então se prepare. E essa vingança é algo que eles vão buscar porque isso vai fazê-los se sentir bem? Pessoas da tríade sombria são super vingativos. E, aliás, eles também não gostam disso. Eles só... Não, eles não gostam. Não, eles não gostam disso. Não faz com que eles se sintam bem quando veem você, digamos, chorando? Bem, provavelmente é uma satisfação momentânea, mas há um vazio em toda a psique de alguém da tríade sombria. As pessoas da tríade sombria são, na verdade, pessoas feridas. Eles não sentem felicidade e amor como você. Primeiro, entenda isso. Se sentissem, seriam da tríade sombria. Certo? E, aliás, tudo isso é um alerta, uma história que serve de alerta, mas também é uma promessa, porque se você buscar o oposto dessas características, é isso que Scott Barry... Kaufman chama de tríade luminosa. Então, o que você precisa fazer é ir com calma antes de se comprometer, observar, conhecer as pessoas e não deixar que os homens acelerem as coisas. Se eles avançarem rápido no relacionamento, especialmente se você sabe que tem hemofilia, você só verá quem realmente são quando já for tarde demais. Tudo bem! Vá devagar, vá devagar, vá devagar com os caras. Faça os caras irem devagar. Então você mencionou a tríade luminosa. Eu adoraria passar por cada uma especificamente, se você estiver de acordo com isso. Sim, claro. A tríade luminosa representa, na verdade, 50% da população. Sim, há muitos desses. Eu adoro isso. Obrigada por falar isso, porque faço muitos episódios sobre homens nefastos e psicopatas, mas meu marido é meu ser humano favorito no mundo. Então, na verdade, é sempre assim. Ei, tome cuidado com essas pessoas e vá encontrar aquelas pessoas. Eu adoro falar sobre as pessoas da tríade luminosa. Então, o número 1 é alguém que confia nos outros. Eles têm fé na humanidade. Sim, eles confiam nos outros, têm bons relacionamentos, mas às vezes se machucam. Uma característica de um cara com traços da tríade luminosa é que ele já teve o coração partido. O coração dele já foi partido. Agora você espera que ele não tenha se envolvido em vários relacionamentos com mulheres da tríade sombria, porque ele confiou em alguém e se decepcionou. Então, sabe, a primeira coisa quando você conhece um cara e percebe que ele, sabe, passou por uma fase difícil nos negócios porque era muito confiável ou talvez só ingênuo, mas não presuma isso. Isso mostra que a pessoa está disposta a entregar seu coração, o que é um bom sinal. E, sabe, a verdade é que a mulher média, antes de se casar, já teve o coração partido 5 vezes. 5 vezes. Já se apaixonou 5 vezes. E isso é muito, né, sabe? Eu me apaixonei, sabe, no ensino médio e depois na faculdade. Conheci alguns caras por quem realmente senti muito amor e, sabe, depois namorei um cara depois da faculdade e não deu certo. E o que isso significa é tentar aprender, crescer, amar de novo, tentar aprender, se machucar, aprender com a dor. E essa é a escola do amor. E quanto aos homens, é a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. Sim, quando os homens se apaixonam, eles caem mesmo de cabeça.
Sim, e os homens não entendem. Sim, os homens não entendem tão bem. Parte do motivo é que as mulheres têm o hemisfério direito do cérebro mais desenvolvido, onde estão o significado e o mistério. Homens são mais analíticos e têm o hemisfério esquerdo do cérebro mais desenvolvido, por isso não entendem o que está acontecendo quando sentem isso. É por isso que as mulheres adoram séries de crimes? Provavelmente. Quero dizer, essa é uma boa pergunta. Na verdade, os psicólogos estão muito interessados nesse fenômeno curioso dessa grande onda de programas de true crime e assassinatos, cujo público é formado por mulheres solteiras com menos de 40 anos. Nossa, uau, isso é incrível. A maioria do público desses programas são mulheres solteiras com menos de 40 anos, o que leva o psicólogo a questionar: o que está acontecendo? Sempre digo isso ao meu marido quando ele entra e comenta: você não assistia a todos esses programas de crime. Eu digo: sim, porque mesmo que eu não precise, acho que sou biologicamente programada para garantir que eu entenda quem está no meu círculo. Quais são as intenções dessas pessoas? Quem tem más intenções, né? Tipo, quando você pensa nisso, lá na época das cavernas, os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam na aldeia. Como mulher na aldeia, é melhor você saber identificar a pessoa, o intruso que não pertence ali. É, com certeza. Mas também é meio que uma espécie de turismo do perigo. As pessoas gostam de montanhas russas porque parecem perigosas, mas não são. Os homens gostam de filmes de guerra porque isso faz com que se sintam valentes e corajosos e parece perigoso, mas não é. E as mulheres gostam de filmes do Lifetime sobre homens predadores. Isso é tão verdade. É. Psicopatas realmente não sentem medo? A resposta ao medo em psicopatas tende a ser muito menor. Tende a ser muito menor. Existem vários testes sobre isso. Quero dizer, existem vários testes sobre psicopatia. E isso é realmente uma das coisas que eles costumam analisar. Bem, Nós vamos analisar o teste, na verdade. você fez o teste? Eu fiz sim. Nossa, Fiz o teste da tríade sombria. Vamos pausar isso, terminar a tríade luminosa e depois revelo o resultado, tá bom? Então, o número 2 na tríade luminosa é o humanismo. Acreditar na dignidade e no valor dos outros. Isso não significa que você seja algum tipo de, Gandhi ou algo assim, mas você vê outra pessoa e não a objetifica. Quer dizer, todos nós meio que fazemos isso, mas você não olha para uma pessoa rica e diz: isso é só um saco de dinheiro. Você não olha para uma mulher e diz: isso é só um corpo. Isso é uma pessoa com sentimentos. E isso sempre ficou comigo, o que tornou muito, muito mais fácil para mim ter relacionamentos normais e me casar bem jovem e continuar casado por década após década após década. E quanto a alguém que trai a esposa, então? Há muitas coisas envolvidas nisso. Quero dizer, existem pesquisas muito interessantes que falam sobre a propensão à deslealdade. E entre os homens, 30% deles têm um alelo D4 da dopamina, que torna muito difícil inibir o desejo por variedade sexual. Eles consideram a variedade sexual simplesmente irresistível. Cerca de 30% dos homens têm essa tendência biológica. Isso não quer dizer que não sejam aptos para o casamento ou que vão trair, mas para eles é mais difícil resistir. E os outros 70% de nós não, certo? E é muito improvável que sejam desleais com seus cônjuges. Existe um fator biológico nisso, mas também pode ser aprendido com seu pai. Isso geralmente não é só o que ele disse, e sim o que ele fez. Para mim, o exemplo do que era ser homem veio do meu pai, que sempre foi totalmente fiel à minha mãe. Isso foi o que presenciei. Crescer com esse humanismo, vendo um homem tratar sua esposa com igual dignidade, é muito diferente dessa coisa de red pill, black pill ou qualquer outra entre os jovens de hoje. Quero dizer, eles estão ouvindo pessoas e homens na internet que basicamente dizem que as mulheres são inferiores. Eles promovem a tríade sombria, o que é muito perigoso. Vão enfrentar relacionamentos bastante disfuncionais. E pior de tudo, eles vão perder a chance de viver um amor com alguém incrível, com uma mulher sensacional que poderia realmente completá-los. Porque eles as tratam de alguma forma como inferiores. Porque algum idiota na internet está dizendo para eles: nunca dê nada porque vão te usar. Mas não é assim, aquela é outra pessoa, igual a você. Isso nunca me ocorreu naquela época. Então, uma pessoa pode desenvolver a tríade sombria? Nós não sabemos, provavelmente não. Provavelmente não, pois entre 40% e 80% dos traços de personalidade são genéticos. Sabemos disso por gêmeos idênticos separados ao nascer e submetidos a testes de personalidade. Muitas dessas patologias têm forte componente genético. Mas existem pessoas com a tríade sombria que reconhecem isso e não querem ser assim. A tríade sombria nem sempre é negativa. É possível se relacionar com alguém assim. Sim, é importante saber isso sobre si mesmo. Toda correção começa com o autoconhecimento. Esse é um dos principais motivos do meu trabalho.
Faço vários testes com meus alunos sobre o que eles idolatram. Tenho um teste sobre ídolos. Existem 4 grandes ídolos que as pessoas buscam na vida, achando que trarão felicidade, mas não vão. Você pode listar quais são? Dinheiro, poder, prazer e fama. Esses são os ídolos. Fama pode ser prestígio ou admiração das pessoas certas. Prazer também é segurança e conforto. Eu bebo demais, tanto faz. Só quero me sentir bem. Poder é a capacidade de persuasão sobre outras pessoas. E essas coisas não são ruins, mas se você as persegue, então vai acabar tendo problemas. Se você sabe que esse é o seu ídolo e conhece sua fraqueza, tem poder. Sempre busque conhecer a fraqueza primeiro. E então, para mim, é a admiração das outras pessoas. É o que eu quis a minha vida toda, a admiração das outras pessoas. E eu sei disso. E então, quando eu persigo isso, eu sempre acabo negligenciando as pessoas que eu amo. E eu fico super workaholic. E eu sei disso. E aí, quando eu percebo, eu digo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. E eu me cobro por isso. Minha esposa diz, você está fazendo isso, né? Então eu paro. Então, se o narcisismo é algo relacionado à tríade sombria, ou maquiavelismo, onde você é um pouco duro com as outras pessoas, ou um pouco sem remorso e sem empatia, e você sabe disso sobre si mesmo, você pode se autocorrigir. Você precisa querer mudar e saber disso, por isso aplico um teste nas pessoas. Ah, isso é tão bom. Certo. E então, o último da tríade luminosa é a lei universal do certo ou errado. Sim. Temos consciência por um motivo e já nascemos com ela, não sendo algo construído socialmente. Isso é comprovado por testes com bebês. E então você vai ver que, sabe, bebês, crianças de 2 anos, de 1 ano e meio, assistem a um teatrinho de fantoches nesses experimentos. Um fantoche é egoísta com biscoitos, enquanto o outro compartilha com os outros e todos preferem o generoso. Eles gostam do fantoche altruísta. Bebês possuem consciência e um senso natural do que é certo ou errado. Esse era meu mentor, o cientista comportamental James Q. Wilson, que lecionou muitos anos em Harvard. Ele é o maior cientista social do século XX. Ele escreveu seu melhor livro, The Moral Sense. Ele dizia que temos um senso moral inato, mas manifestamos de formas diferentes. Não há só uma forma certa, mas várias formas erradas. Sabemos de algumas dessas maneiras como humanos, alguns mais que outros. Pessoas da tríade luminosa têm senso de certo e errado acima da média. E isso é uma das coisas que as mulheres devem procurar nos homens com quem elas saem, nos homens com quem elas namoram. Eles têm um forte senso de moralidade, um forte senso de certo e errado. Eu ia perguntar, mulheres fazem isso melhor ou pior? Porque eu acho que eu diria que, na verdade, somos um pouco piores, porque somos mais moldáveis ao que é certo ou errado para o bem maior do grupo do que para nós mesmas. Essa é uma hipótese inteligente, e eu acho que provavelmente está certa. Provavelmente está certa. Mas, de novo, estamos indo além do alcance da pesquisa neste ponto. Você é bom. Você é um bom cientista comportamental. Ah, eu adoro essas coisas. Não, essas coisas são incríveis. Porque, de verdade, para mim, toda a minha vida mudou. Desde a minha confiança até como eu me comporto no meu relacionamento, tudo. Se eu entendo por que faço o que faço sem me julgar, mas entendendo de onde isso vem. Eu gosto desse comportamento? Eu sei de onde isso vem. Eu gosto disso? Sim ou não? Então, se eu não gostar, eu mudo. Mas entender, porque isso tira a culpa ou a vergonha de mim, tipo, bom, Lisa, olha, você é assim porque você é ortodoxa grega. Quando criança, te ensinaram que deveria ser esposa e mãe. Então você pensou, ok, aprendi isso. Por isso faço assim. Agora quero mudar, ter uma vida diferente e outras escolhas. O que, aliás, não é uma desculpa. Isso é importante, pois muitos usam a ciência para justificar. Sou assim. Não, não, não. Não é para isso que essa informação serve. Isso é a base de como você age por causa do seu passado, talvez por causa da sua genética. Agora mude seus hábitos. Veja, é o seguinte, o incrível do córtex pré-frontal humano, que representa cerca de 30% do peso do nosso cérebro, esse pedaço de tecido logo atrás da sua testa, é o seu centro de comando. Isso te dá a capacidade de escolher entre seus impulsos animais e suas aspirações morais. Veja, a mãe natureza estimula nossos impulsos animais. Fui programado assim, quero transar por aí. Homens querem transar por aí, isso vem dos seus impulsos animais. Minhas aspirações morais dizem, não importa o que você quer. Você quer ser fiel porque isso é o certo a se fazer. Esse é o exemplo certo para seus filhos, uma atitude íntegra. É o homem que você quer ser, a aspiração moral. Tudo por causa do meu cérebro incrível. Quero dizer, meu cachorro Xuxo é um bom garoto, mas não tem aspiração moral. Ele vê o biscoito, come o biscoito. Se receber uma informação, não diga, esse é meu impulso animal. É assim que vai ser. Não, é para que você possa tomar uma decisão sobre a pessoa que você quer ser, o que é lindo.
Eu queria ter o vídeo para te mostrar, mas tem um vídeo que está circulando por aí, que é tipo uma citação de um homem que basicamente disse: ela me fez fazer isso, blá blá blá. Tem vídeos de mulheres com pitbulls e rottweilers selvagens e ela sentada com um prato de bife enquanto o cachorro não come. Ela olha para a câmera e acima está escrito: homens tóxicos dizendo: ela me fez fazer isso, eu não consegui me controlar, foi culpa dela. Eu com um animal selvagem. Sim. É como domar o animal selvagem, mas o homem ainda o liberta do mesmo jeito. Homens honrados da tríade luminosa buscam viver conforme seus valores morais. É isso que você deve buscar. Pessoas autodisciplinadas. Pergunte: a que horas você acorda? Ah, Certo. O que você faz todos os dias? Como você cuida de si mesmo? Você liga para sua mãe? Certo. Saber sobre os relacionamentos passados deles é muito importante. O histórico de relacionamentos deles é realmente importante. Como trataram as pessoas no passado, se eles falam mal, sabe, das ex-namoradas para você. Isso é uma questão de saber se eles estão cedendo aos impulsos animais deles ou não, e isso vai te dar muita informação sobre se você está lidando com alguém da tríade clara ou sombria. isso é tão bom. Ok. Então, no seu site você tem, que eu realmente quero mostrar. Então, pessoal, se vocês estão assistindo, vou colocar um pequeno código QR aqui. Tirem uma foto. Façam isso. E é um teste para ver se você tem traços da tríade sombria. Então, eu fiz o teste. Respondi algumas perguntas lá e quero te perguntar sobre elas e por que fazemos essas perguntas. O que estamos procurando, porque, de novo, imagine que alguém vai sair com um cara ou está começando a namorar e quer saber se ele tem esses traços. Estou curiosa para saber por que você faz essas perguntas e como podemos usá-las em um encontro. Bom, Você precisa avaliar, certo? Concordo totalmente. discordo totalmente, discordo. Uma delas diz que as pessoas podem ser manipuladas. Eu disse, concordo totalmente. Me preocupo que isso me coloque como narcisista ou psicopata, mas a verdade é que acho que pessoas podem ser manipuladas. Só não vou usar isso a meu favor. Você acha que elas não deveriam ser manipuladas? Eu também. Então, se você disser que tudo bem manipulá-las, estará nessa categoria. Mas se admitir que sim e sabe que podem, como cientista comportamental, isso muda. É como, quero dizer, eu tento usar meus poderes para o bem. Right? Mas a verdade é que, se eu fosse um membro da tríade sombria, eu teria todas as informações ao meu alcance para fazer todo tipo de coisa ruim para as pessoas. Por isso não faço parte da tríade sombria. Reconheço que pessoas podem ser manipuladas, mas não deveriam ser. Certo. Então, como você faria se estivesse em um encontro, por exemplo, e estivesse conhecendo alguém, ou se alguém está no seu círculo e você pensa, interessante, eu já vi essa pessoa meio que manipular outras pessoas. Como saber quando é aquele tipo nefasto que revela que a pessoa realmente tem esse traço? Então, o que você pode fazer é realmente guiar o comportamento das pessoas. É isso que você tenta fazer com os pais, o que os pais tentam fazer o tempo todo com seus filhos. Você não manipula seus filhos, você educa seus filhos. O problema da educação moderna é ser bastante manipuladora. E esse é um problema das universidades, quando elas tentam fazer propaganda, quando estão dizendo, sabe, elas não estão tentando ajudar as pessoas a pensar melhor, elas estão dizendo o que pensar. Isso tende a ser muito manipulador. Existe o jeito certo e o jeito errado. Isso é altamente manipulador. Isso é algo altamente manipulador de se fazer, ao invés de dizer que existem duas formas de ver a questão. Esta é a minha opinião particular. Aqui está o motivo pelo qual outras pessoas veem de forma diferente. Isso é educação. Era isso que eu ia dizer. Suponha que seu parceiro diga, seu amigo é tóxico, é maldoso com você. Você não deveria estar perto dele. Você tem a pessoa que realmente se importa e que percebeu isso e está tentando fazer o bem. Então ela está tentando te alertar. E olha, dizer, olha, não, você não deveria chegar perto dessa pessoa. Ou a pessoa tem a tríade sombria, é psicopata ou narcisista e só quer que você se afaste dessa pessoa. Por isso diz isso para tentar te atrair. Um pode ser encorajador e persuasivo porque é bom para você. O outro é manipulação sombria para que consigam o que querem. Como diferenciar? Isso é difícil. Muitas vezes, se uma mulher está com alguém da tríade sombria e uma amiga diz, seu namorado é um psicopata, elas vão afastar a amiga, presumindo que ela é da tríade sombria e quer o namorado. Sim. Certo. Elas vão pensar que estão sendo manipuladas, em vez de estarem sendo informadas. Então, você precisa ter discernimento sobre isso. Você precisa saber quando as pessoas têm o seu melhor interesse em mente. E às vezes você não sabe disso. E essa é a primeira coisa, aliás, que um namorado vai dizer. Seu amigo é o psicopata. Seu amigo é o mentiroso. Sabe por quê? Ela está dando em cima de mim. Você não percebeu porque ela me quer. E isso é algo clássico que os da tríade sombria fazem, na verdade. Isso se chama substituição de parceiro. E o que as mulheres já fizeram milhões e bilhões de vezes no passado foi tentar separar outra mulher do seu parceiro.
Certo. E uma das maneiras de fazer isso é por meio do afastamento afetivo. Certo. Essa é uma das maneiras de fazer isso. Então, a diferença entre, como você disse, manipulação e conhecimento. Sim. Manipulação e informação. Informação é algo que você dá às pessoas porque você quer o melhor para elas. Manipulação é quando você pensa no seu próprio interesse. Que definição boa. Eu adoro isso. Beleza. Então, outra coisa que você pergunta na sua lista de verificação e que eu gostaria de aprofundar é: existem coisas que você deve esconder das outras pessoas para preservar sua reputação. Então, me fale sobre isso. É interessante. Eu realmente já fiz algumas pesquisas sobre segredos. Ah, Todo mundo tem segredos. Todo mundo tem segredos. E as pessoas que têm os segredos mais constrangedores sobre sexo, por exemplo, são homens com mais de 50 anos. Então desculpa, seu pai está escondendo alguma coisa. Desculpa. Acabei de deixar todo mundo que está assistindo ao programa desconfortável, certo? E a verdade é que existem muitos motivos para você não divulgar informações sobre coisas das quais você tem vergonha ou que são segredos. Pode ser por questão de preservar a reputação, pode ser porque você não quer magoar alguém. Sabe, uma das coisas que você vai perceber é que, por exemplo, eu sou católico e você é ortodoxo. Então você vai. Se você vai se confessar, por exemplo, e diz ao padre: Padre, há 25 anos eu tive um caso pelas costas da minha esposa. Nenhum padre respeitável vai dizer: vá contar para sua esposa. O padre respeitável vai dizer: faça reparação, confesse, nunca mais faça isso, leve esse segredo para o túmulo. O motivo não é gestão de reputação, mas sim a zona de impacto e o dano colateral de expor isso. então onde está essa linha tênue, então, com segredos? Eu adoro que você tenha feito esse estudo, isso é fascinante, eu adoro esse tipo de coisa. Como você saberia, na sua opinião, que alguém guarda um segredo por não ser da conta de outra pessoa? Sim. E é algo muito pessoal para elas e elas vão levar um tempo para compartilhar isso com você. Ao contrário de estarem escondendo esses segredos porque sabem que isso diz algo sobre, É muito relevante. não querem que você saiba. Então, se você passasse pela vida dizendo isso, como muitos influenciadores e políticos fazem bastante. Cresci em uma cabana de madeira e pegávamos roupas no Exército da Salvação. Eles cresceram com muita riqueza. Sabe, esse é o tipo de coisa em que eles estão escondendo algo sobre si mesmos, para conseguir um tipo de credibilidade baseada em uma mentira. Não é bom, pois você está enganando as pessoas, e o engano faz parte do valor criado. Engraçado como as pessoas sempre perguntam: e os casamentos? E a resposta é: você nunca deve mentir no seu casamento, você nunca deve mentir. Mas você não precisa dizer tudo. Você está pensando o tempo todo, certo? Você não precisa, sair por aí e dizer que a pessoa está horrível hoje. Quero dizer, você simplesmente não precisa fazer isso mesmo que esteja pensando nisso. Então, não dizer tudo o tempo todo é muito diferente de realmente mentir e não divulgar informações importantes. Tudo se resume ao julgamento das pessoas que você quer influenciar, e sua consciência é um bom guia para isso. Se for eu sinto que estou escondendo algo que aquela pessoa provavelmente acharia extremamente relevante e interessante, isso é um problema. Por outro lado, se for apenas curiosidade sobre sua vida pessoal, você ouviu falar da Lisa? Não, você não precisa falar sobre isso. Então, quando é irrelevante, como saber? Suponha que esteja conversando com alguém. E você está dizendo que está em um encontro e algo sobre seu passado, é isso aí. Você tem que decidir. É isso que importa no final das contas. Os dados mostram que a maioria dos casais casados há muito tempo não revelou todo o seu passado um ao outro. Puxa, irrelevante. Quando o conheci, ele perguntou com quantos caras dormi e eu menti. Pensei, estou saindo com esse americano gato. Nunca mais vou vê-lo. Então é só dizer o que se costuma dizer. Eu não sei. A gente nunca sabe. Acho que 1000. Então eu pensei, bom, ele é só uma paixão passageira, não precisa saber toda a minha história. Os caras gostam de ouvir números baixos, então dei um número bem baixo para ele. Não esperava acabar casando com um cara. Chegou a um ponto em que a culpa, meu Deus, eu tive que contar a verdade e foi tipo uma revelação. Quero dizer... Não foi tão ruim. Ele perguntou: por que você escondeu isso? E só. Eu disse, a gente estava saindo. Onde está isso? Normalmente isso acontece no canto interno das tríades luminosas. Ok, eu realmente gosto tanto dessa pessoa? Sim, eu sei que o que vai acontecer lembra, existe atração de longo prazo e atração de curto prazo, quando a informação que seria ok no longo prazo, na verdade atrapalharia o curto prazo. Você não vai passar da barreira e é aí que mente. É aí que surge uma mentira inocente, que pode virar um problema maior com o tempo. As pessoas precisam decidir o que fazer. Eu recomendo evitar isso. Mas, novamente, todo mundo tem um passado, né? Com a tríade sombria, a pessoa encobre uma mentira com outra e mais outra.
Diga apenas, se você é da tríade sombria, diria que não se importa. Com o que uma empresa faz? É tipo, é a verdade, mentiras. É, tudo é a mesma coisa. Ah, ok. E outra coisa que eu adoraria falar é, você tem que dizer se você é uma pessoa comum ou não. Sim? Acredito que alguém com a tríade sombria nunca se consideraria comum. Sim, essa é uma pergunta problemática, aliás. Então é isso. Essas são as avaliações padrão U de características de personalidade que são usadas por profissionais em psicologia clínica. Então eu não escrevi essas avaliações. Peguei as mais estabelecidas com maior validade de construto e muita literatura acadêmica. E eu odeio essa pergunta. Acho essa pergunta complicada porque muitos... Se eu perguntasse, você é mediano? Claro que não. Quero dizer, olha pra você. Isso é tipo a coisa menos mediana que existe. Isso não significa que há algo errado com você, apenas que você não é uma pessoa mediana. Porém, afirmar isso te coloca com pontuação mais alta em narcisismo. Sim. Ou você se sente como um líder. Bem, como já fui CEO, então o que dizer? Sim, era um líder, mas nem tanto. Quero dizer, não, de fato sim, então essa pontuação é mais alta. E daí? Acho que o menos fiel é o de narcisismo. E muita gente realmente boa está no lado da tríade luminosa. Pessoas com baixa psicopatia, baixíssimo maquiavelismo e um pouco acima da média em narcisismo, porque elas são pessoas especiais, realmente são pessoas especiais, com vidas realmente especiais. Bem, esses são os meus resultados. Aí está. Literalmente, eu não estava falando. Eu sou tipo um artista de circo. Ai, meu Deus, eu amo isso. Você disse isso. Porque quando eu vi aquele da pessoa comum, eu fiquei tipo, olha, se você tivesse me perguntado há 15 anos, eu teria dito abaixo da média. Eu teria me menosprezado completamente. Acho que trabalhei duro e me esforcei para me tornar a pessoa que quero ser, sabe? Então, quando eu digo mediana, quando fizeram essa pergunta, eu pensei, eu trabalhei muito para não ser mediana. Queria me esforçar ao máximo, construir tudo e ter o melhor relacionamento, mas isso me deixou realmente em conflito. Porque você não se comprometeu com a excelência. Então, deixa eu reformular a pergunta do jeito que eu teria imaginado. Você vale mais do que outras pessoas? Ah, não. Tá, já passamos pela questão do valor. Então, em outras palavras, você é diferente de forma positiva? Você é um líder? Essas coisas são verdadeiras, essas coisas podem ser efetivamente verdadeiras, mas você tem mais dignidade do que outras pessoas, você tem mais valor do que outras pessoas, você é um ser humano melhor do que outras pessoas. Se você disser não, é isso que eu colocaria e é assim que eu Ajustaria a pesquisa de narcisismo para pessoas ambiciosas. deveria ter uma versão para pessoas ambiciosas disso. Eu adoro isso. Sua pontuação de narcisismo seria abaixo da média. Qual seria a diferença na minha resposta? Por exemplo, trabalhei muito, como você disse. É como se Fazemos isso com alguém que tem traços da tríade sombria e essa pessoa só pensa que é a melhor. E, aliás, eles podem ser mesmo. Podem ser super atraentes, muito bons no que fazem, ganhando muita grana. Eleitos para um cargo público, fundaram uma empresa, certo? E talvez nem sempre pelos motivos certos. Mas eles podem realmente ser bem especiais, mas também se sentem incrivelmente especiais. E é aí que está o problema para alguém que vive uma vida grandiosa como a sua, tudo bem. Suponha que você está em um encontro e quer saber se a pessoa se considera especial até o âmago. Tente perceber isso, né? O que você vai descobrir em 2, 3 encontros. Se a pessoa se sente melhor do que as outras, se ela sente isso. E uma das maneiras de fazer isso, aliás, é observar como ela trata pessoas que trabalham com atendimento. Ah, verdade. Se você sai para um encontro e o cara é grosso com o garçom, isso já indica algo. Mas pode ser só uma noite ruim ou o garçom ser ruim também. Talvez seja como quando o garçom derrama vinho no seu encontro. Quero dizer, e eles ficam irritados com isso, tudo bem, mas basicamente se eles tratam o cara que estacionou seu carro com uma certa arrogância, né, com uma insolência. E você sabe, para o garçom, isso é um bom sinal de que eles sentem que são melhores do que os outros. Isso é um verdadeiro sinal de narcisismo. É. Tudo certo. Vou te contar minhas pontuações agora. Você me disse minhas pontuações estão corretas? Você atribui pontuações às pessoas conforme o padrão popular, entre outros critérios. Psicopatia. O padrão popular é 2,18, eu tirei 1,67. Legal, então eu fiquei abaixo. Legal. Sim, você é empática e ao machucar Tom, sente remorso e provavelmente pede desculpas. Sim, muito. Sim. É uma das coisas que percebo. Eu costumava não pedir desculpas, porque isso me fazia sentir mal comigo mesma. E eu acabava trazendo de volta toda a vergonha do que eu tinha feito. E percebi que isso estava completamente errado. Se você espera desculpas quando alguém te machuca, também deve pedir desculpas, oferecendo a mesma compreensão e dignidade.
Agora, mesmo que eu e meu marido tenhamos combinado de só pedir desculpas se for sincero, jurando de dedinho. Não faremos isso, pois é desonesto. É. Também não é um sinal de respeito. Mas quando você faz isso e diz, desculpa, querida, me desculpa. Isso mesmo, ok, ótimo. Então, maquiavelismo? Seu parâmetro é 3,04. Eu marquei 1,89. Isso é ótimo, bem baixo. Significa que você não quer machucar as pessoas, mas às vezes precisa fazer coisas que causam dor. Isso faz parte da compaixão. Essa é a diferença entre empatia e compaixão. Empatia é sentir a dor de outra pessoa. Compaixão é entender a dor do outro e agir pelo seu interesse, mesmo que não agrade. Como gestor, você já precisou tomar decisões impopulares. São muito compassivas, mesmo sem aparentar empatia. Isso não te torna maquiavélico de forma alguma. Eu também só queria dizer que às vezes eu tenho alguns convidados no meu programa que eu fico pensando, não sei se as mulheres vão recebê-los muito bem, mas eu sei que eles têm uma mensagem, um ponto de vista e conhecimento que a gente precisa ter, mesmo que isso nos provoque. Por isso os convido, pois sei que é a atitude mais compassiva. É isso mesmo. Isso é interessante. É por isso. Então seja compassivo, não empático. Eu gostei disso. Empatia vai te prender e levar a erros, tornando você um pai ruim. Empatia em excesso faz de você um pai ruim. Não se deixe prender pela dor dos seus filhos. E quanto à dor do seu parceiro? Dá na mesma. Sério? Sim, você tem que entender isso. Você tem que sentir o suficiente para conseguir agir. Você precisa formular uma estratégia e precisa agir de acordo com essa estratégia. Este é o algoritmo em 4 passos para ser compassivo. Mas o que acontece se a gente sentir isso então? Sentir é normal. É só o jeito que as coisas são, só isso. Quando isso é separado de todo o resto, você age de acordo com seus sentimentos. Seus sentimentos são mentirosos. Suas emoções sempre mentem para você, riem e veem você agir de forma idiota. É isso. Uma pessoa que sabe se controlar entende suas emoções, mas age como deseja, independentemente delas. Sim. Sim, é curioso porque, no laboratório, é possível provocar sentimentos de amor romântico entre estranhos. Eu sei como fazer isso. Como? Bem, você faz isso com muito contato visual, certo? E fazendo perguntas progressivamente mais íntimas. O que isso vai fazer é estimular muito a ocitocina e vasopressina, esses neuropeptídeos ligados à criação de vínculo. Isso ativa seu sistema límbico, fazendo você se sentir muito atraído. Seus sentimentos estão te enganando. Você está mentindo. Você nem sabe o sobrenome deles. Isso é incrível. Antes eu discordava que sentimentos mentem, até perceber que já fiquei irritada só por estar com fome. Não, qualquer pessoa que já foi a um endocrinologista por qualquer tipo de problema, certo? Sabe que o sistema límbico é altamente reativo ao ambiente hormonal. Certo. E então seus hormônios, e você tem todos esses sentimentos estranhos. E isso não tem nenhuma relação com a realidade. Eles podem te deixar deprimido, te deixar triste, te fazer chorar, te fazer rir. Eles fazem todas essas coisas estranhas. E é tipo, não. Não, isso é só algo engraçado acontecendo com você. Você já teve um sonho em que acordou irritada com alguém do seu sonho? Sim. E muito mesmo? Bem, isso é aquela coisa clássica que todos os caras casados falam. Isso se chama sonho com a esposa. Meu Deus. Literalmente se chama sonho com a esposa. Ontem à noite, no meu sonho, você estava tendo um caso com fulano. E aí ele fala, querida, não só eu não fiz isso, como também estava só na sua cabeça enquanto você dormia. Então, isso é coisa de mulher? Porque acontece com elas? Sabe, com certeza acontece com homens também, mas eu nunca vi um artigo acadêmico sobre sonho com a esposa. Mas olha, todos os caras falam sobre sonho com a esposa. Foi um sonho com a esposa ontem à noite. Tô na Berlinda. É tão verdade. Eu literalmente tive esse sonho na semana passada com meu marido, acordei, fiquei irritada com ele porque a gente estava brigando no meu sonho. E eu pensei, não é culpa dele, foi só um sonho. Mas eu ouço mulheres dizendo isso, não homens. Eu sei, é verdade, eu sei. Sem dúvida, há uma base neurobiológica para isso, mas não sei qual é. Aposto que, se eu tivesse que adivinhar, é o fato de que as mulheres engolem suas emoções. Então a gente pensa pelo bem maior. Não se preocupe, não discuta, só faça. Tudo bem, eu vou fazer as pazes. Mas no seu sonho, essa paz vem à tona. Sem dúvida, isso mesmo. Tudo bem. E então, finalmente, narcisismo. A média de referência é 2,82. Eu tirei 3,11. Isso é só um pouco acima da média. E considerando a sua vida, isso já é um bom sinal. E de novo, se as perguntas fossem feitas para você, você teria ficado abaixo da média. Tudo bem. Isso, eu garanto. Ao fazer o teste, pude ver que queria saber quem sou de verdade. Nunca quero estar com vendas nos olhos. Adorei que você fez o teste.
Acho ótimo as pessoas se conhecerem e pedirem que o parceiro também faça o teste se ele quiser. Quem não quer, provavelmente nem assiste essa conversa. Já conversei com pessoas cujo parceiro faz o teste, tiram Dark Triad e comentam: esse teste é besteira. E alerta. Alerta, muito tempo atrás. Ai, meu Deus. Sim, isso mesmo. E tem muita coisa divertida. Tem vários outros testes no meu site que as pessoas podem fazer. Temos uma escala de felicidade, algo chamado escala de felicidade. Você pode descobrir seu perfil de afeto emocional, se precisa de mais prazer, satisfação ou significado na vida e identificar suas fraquezas e pontos fortes. E é interessante descobrir essas coisas porque podemos nos tornar melhores e mais felizes e elevar outras pessoas em laços de felicidade e amor, que é o motivo pelo qual estamos na Terra, certo, Lisa? É. E eu adoro que você seja, sabe, o cara da felicidade. Hoje falamos sobre tudo que te deixa infeliz, mas é importante identificar isso para que você possa eliminar da sua vida. Com certeza. Mas me conta, seu livro vai ser lançado. Sim. Tudo o que você propõe é sobre felicidade, significado e propósito. Então me fale sobre o livro. E o livro é sobre... O significado da sua vida apresenta um plano de 6 etapas para quem sente falta de propósito. O mundo moderno nos afastou do senso de significado. O principal fator que prevê depressão e ansiedade em adultos com menos de 35 anos é sentir que a vida não tem sentido. Este livro trata desse tema e questiona: o que você está fazendo de errado? Não é culpa sua, mas o mundo está te empurrando para usar seu cérebro, literalmente, de um jeito que você não consegue encontrar o significado da vida. O mais importante é que os 6 últimos capítulos mostram 6 coisas a fazer, e você vai encontrar o sentido da sua vida em 6 meses. Uau! É cientificamente fundamentado e escrito para todos. Você pode dar uma pequena amostra pra gente e citar alguns? Sim, com certeza. Quando você usa as redes sociais ou está na frente das telas, você está se distraindo de questões de sentido e está usando o lado esquerdo do seu cérebro. Você precisa estar no lado direito do seu cérebro para acessar o lado direito do seu cérebro. Você não precisa jogar fora o seu celular, só precisa impor mais limites em relação a ele. E então você precisa fazer todas essas coisas ligadas ao mistério e ao sentido, como fazer perguntas sem respostas, se permitir se apaixonar, buscar sua vocação, passar mais tempo na natureza e aprender a lidar com o sofrimento. Essas são as coisas que as pessoas já não sabem mais fazer. E quando elas voltam a se envolver com essas coisas, para as quais existem planos bem definidos de como fazer cada uma delas, o sentido da vida começa a aparecer, e é como se um milagre acontecesse na vida das pessoas. As vidas delas nunca mais são as mesmas. Uau! Quão difícil é voltar a se envolver com o significado do sofrimento? É bem difícil porque, especialmente para os jovens, eles foram ensinados de forma totalmente errada. Eles aprenderam que a dor é algo que deve ser eliminada. E a verdade é que o sofrimento é luta, a dor é um fenômeno neurobiológico. É algo que ocorre quando algo que você não gosta acontece, como tocar um fogão quente ou ouvir "eu não te amo". Seu cérebro reage de um jeito específico e você sempre sentirá dor. O interessante é notar que o sofrimento é a dor multiplicada pela resistência a ela. Pare de tentar diminuir a dor. Ao reduzir a resistência a ela, seu sofrimento diminui. É disso que trata este livro. E onde eles podem te encontrar e saber sobre essa novidade incrível que está por vir? Eu estou em arthurbrooks.com, então é só o meu nome, arthurbrooks.com. E esse livro será lançado em 31 de março de 2026, vai estar em todo lugar. Com certeza. Arthur Brooks. Cara, eu estava tão animada para essa entrevista. Eu não desapareci. Eu gosto sim. Eu adoro o seu trabalho e você está fazendo algo realmente incrível. Isso não é só para mulheres. Eu sei que tem mulheres no nome, mas muitos de nós, homens, também gostamos. Para ser sincera, se um homem na sua vida passa por dificuldades ou precisa de algo, adoro a ideia de que ele também assista ao programa. Todo o trabalho que você fez sempre foi fenomenal. Para os caras, muitos vêm até mim e dizem: eu não entendo as mulheres. Eu não entendo as mulheres. Uma forma de entender as mulheres é assistir regularmente ao Women of Impact. Tá aí, gente. Ai, meu Deus. Esse homem, sinceramente, eu queria entrevistá-lo há anos e hoje aconteceu, ele não decepcionou. Chegou com tudo. Tudo o que faz é bonito. Ele realmente deseja o melhor para as pessoas. Então, gente, se vocês querem construir felicidade, antes de tudo, precisam descobrir e entender o que te coloca para baixo, para depois focar no que realmente te levanta. E eu estou falando sério, vocês precisam conferir o trabalho dele, precisam conferir o livro dele. E, gente, se vocês ainda não são inscritos, apertem aí no botão de inscrever-se. Se ainda não me seguem, me sigam lá no Lisa Bilieu. E até a próxima, sejam os heróis da própria vida. Paz! Incrível, mandou muito bem.
Se você quer evitar ficar preso ou cair em uma teia narcisista de enganos e manipulação, não perca essa incrível entrevista com o agente do FBI, Jim Clemente. Há um potencial de 40 pontos nessa lista de verificação de psicopatia, mas você só precisa de 30